sejam todos muito bem-vindos. Criador Pro. Eu falo com vocês, o Dr. Paulo. Nós vamos iniciar agora aonde a gente vai discutir agora a fase de muda. E geralmente após a fase de reprodução, todas as aves ou todos os animais, né, a grande maioria, entram em período de muda, que é um período chave para o nosso criatório, né? Porque é o período em que vai acontecer uma maior exigência de cuidados com os animais, já que o período de muda dos animais, principalmente nas aves, ele acaba sendo um período de desgaste, né, e de muito consumo energético que varia de vários estágios, né? A gente vai falar um pouquinho sobre isso. São vários tipos de muda, várias coisas que podem interferir no ciclo de muda normal, e é o período em que a gente tem que dar um cuidado geral nas nossas aves, poder manusear e ver algumas coisas, e também é uma fase de análise do planejamento que foi feito e preparar um novo planejamento para o próximo ano, para a próxima época de reprodução. Fase de muda, preparação da fase-chave. Eu chamo a fase-chave porque é aqui que a gente tem que tentar fazer o planejamento, diagnosticar, preparar o nosso plantel para que o ano seja tranquilo, que você não tenha tantos problemas e também que você chegue no final do ano na fase de reprodução e tenha o sucesso que você realmente deseja, né? Então, a gente está entrando aqui numa fase que, acabando a fase de reprodução, geralmente a gente tem uma fase em que os animais entram em muda. A gente fala fase de muda porque é o período em que eles vão fazer a troca de penas de várias formas, troca de bico, troca de penas e escamas, né, epidérmicas. Nos mamíferos nós também temos as mudas de pelo, nós temos as mudas de unha, temos mudas específicas para algumas espécies, mas como o curso, a maioria, a gente vem diagnosticando que vai criar aves, né, principalmente passariniformes, psitacídeos e aves ornamentais, a gente vai estar falando mais voltado a esse grupo. Então, quais são os tipos de muda mais frequentes que nós vamos ter dentro do nosso criatório, né? A muda de pena, que aí nós temos a muda das penas do voo e as mudas da pena do corpo, né? As penas de contorno, né? Que recobrem o corpo, que são feitas de períodos diferentes, são feitas em épocas, às vezes, diferentes, totalmente ou não. A gente vai ver que algumas mudas podem acontecer durante o ano todo, alguns animais podem demorar de 2 a 3 anos para fazer a muda completa, e esse é um grande problema, a gente não identificar que o animal não terminou a muda por completo e ele ficar 2, 3 anos em muda, com uma muda incompleta, e isso prejudicando muito a fase reprodutiva, e a gente não conseguir identificar e diagnosticar esse problema. Outro grande processo biológico e fisiológico que acontece nos pássaros, nas aves, é a muda de bico. A muda de bico, ela é uma muda extremamente importante porque ela pode ser uma muda que debilita muito os animais e você tem que fazer uma substituição na alimentação, senão você vai perder os animais durante esse período. Principalmente quando a gente está falando de passariniformes, tá? Psitacídeos também nós temos essa muda, ela pode ser extremamente acentuada ou pode ser uma muda mais fraca, uma muda que a gente praticamente nem percebe, mas isso vai do olho do criador, olho da identificação do seu comportamento, né? A gente vai ver que o animal vai mudar o comportamento alimentar, a gente vai notar principalmente na região do bico que vai ter mudanças e a gente tem que tomar muito cuidado. E uma outra coisa que muita gente não presta atenção e muita gente não dá muito da bola é a muda das escamas epidérmicas. Quando eu falo muda das escamas epidérmicas, eu estou falando das patas dos animais, dessa região aqui, que é coberta por microescamas que podem causar dermatites, que podem causar inflamações, que ela geralmente é uma região que, quando está na época de muda, pode ser atacada por ácaros de escama, ácaros de pele, pode ser atacada por fungos, pode ser atacada até mesmo por
parasitos, né, principalmente pernilongos, que sugam o sangue e causam problemas seríssimos, principalmente em passariniformes. E a gente tem que prestar atenção em todos os aspectos. Quando a gente fala em fase de muda, é uma fase em que a gente precisa estar observando, e é um momento que a gente tem que se preocupar, porque se você não notar que a muda foi bem feita ou que você teve uma infestação ou algum problema durante essa muda, o animal vai passar o ano inteiro com problemas comportamentais, problemas alimentares, distúrbios de estresse, problemas de infecção, principalmente epidérmicos, problemas na alimentação, problemas de imunidade e resultando depois, quando chegar na época de reprodução, você preparou, você entendeu, e aí acontece que o animal chegou na época de reprodução, entrou numa muda forçada, não reproduziu, se alimentou de ovos, teve um problema sério na época de reprodução, porque esse animal não estava preparado, porque essa fase aqui você não prestou atenção. Eu costumo dizer que muito criador se preocupa bastante com as fases anteriores, né, porque é onde a gente tem os resultados, né, de toda a programação do ano, que a gente fala muito sobre reprodução, resultados, ter filhotes, porque o lucro de todo o criatório é ter filhotes, mas às vezes diagnosticar o porquê que não teve sucesso na época de reprodução pode começar aqui com esse período de muda, que você não prestou atenção, que você não fez a suplementação correta. É o período em que a gente vai passar por uma maior quantidade de suplementação para que esses animais consigam se recuperar ao máximo, consigam se recuperar da melhor forma possível por esse estágio. Lembrando que eles vêm de um estágio extremamente desgastante, que é a época de reprodução, principalmente quando a gente fala de criação comercial. Quando a gente está falando em criação comercial e os animais na vida natural, esse período de muda ele ocorre de formas diferentes. Na natureza, geralmente, o período de reprodução, os animais têm um período de reprodução extremamente curto, com pouquíssimas ninhadas, pouquíssimos filhotes, e eles então não tem tanto desgaste nesse período reprodutivo. Agora, em cativeiro, em que a gente tenta forçar esses animais ao maior número possível de ciclos reprodutivos, em que a gente tenta ter o maior número de filhotes, em que a gente tenta estimular um maior número de posturas, para ter resultados, a gente acaba desgastando muito os animais. E aí, quando chega na muda, às vezes esse animal chega tão desgastado que a muda acaba sendo uma muda muito drástica e pode até levar à morte o animal. Ou você tem um período de desgaste tão grande que o período de recuperação da muda vai ser mais estendido que o normal, podendo chegar até a fase de reprodução, chegar num período de reprodução e não reproduzir. Mas aí você não conseguiu diagnosticar todo o ciclo, tudo o que aconteceu durante aquele ano. Então, é muito importante anotações, é muito importante a gente estar sempre anotando e verificando cada animal e o que aconteceu para tentar diagnosticar da melhor forma possível, tá bom? Então, vamos lá. O que é uma muda? Tá? Então, a muda nada mais é do que um processo natural que todos os animais sofrem, principalmente as aves, né? A história da vida das aves ela é baseada nas mudas. As mudas elas vão ocorrer praticamente sempre durante o ano, ou mudas totais ou mudas parciais, ou mudas que precisam ser mudas substitutivas por algum tipo de problema, por exemplo, um ataque de um predador, que arrancou parte das penas, que ele precisa substituir essas partes de penas, ou um desgaste biológico causado por uma doença durante esse período. Lembrando que as penas, elas são pelos modificados, né, em forma de escamas, e eles vão sofrer diversos desgastes ao longo do ano, né? Tanto que a gente sempre tem um problema sério no criatório com o desgaste das penas, principalmente porque os animais estão em recintos menores, estão sujeitos a um desgaste, a uma fragmentação, a um desgaste químico e físico muito grande, desde uma alteração de coloração até mesmo a escamação excessiva, que a gente chama de pó das penas, né? Alguns criatórios e algumas aves, dependendo do tamanho do recinto, esse pó é extremamente prejudicial, porque ele é bem leve, ele acaba se impregnando no ar, e se você não tiver um criatório com uma corrente de ar, um exaustor muito bem montado, os animais passam a respirar essas penas, causando problemas respiratórios,
as pessoas que trabalham dentro desses recintos também vão respirar essas penas, essas microescamas, né, das penas, e vão acabar tendo problemas respiratórios. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, porque esse desgaste ele acontece, pode acelerar um processo de muda, ele pode fazer com que a ave entre num comportamento diferente do ciclo natural, principalmente por estar em cativeiro, tá? Então, as penas sempre danificadas vão acabar sendo muito importantes, porque vai mudar o período de termorregulação da ave, o desempenho de voo dentro dos viveiros, dentro das gaiolas, vai mudar a questão do comportamento desse animal dentro dos recintos, ele vai ficar mais tempo verificando as penas, tentando alinhar as penas, modificar as penas. É um comportamento bem diferente, né? Lembrando que algumas regiões do Brasil faz muito frio, e esse isolamento térmico é importante para as aves passarem por esse período, que esse período que a gente está falando do período de muda é a época, do final da época de reprodução. A gente está falando aqui janeiro, fevereiro, e esse período vai ir até o início do inverno. E se esse animal não fizer a muda bem feita, ele vai ter dificuldades no inverno, tá? Dependendo do tipo de animal, as penas são importantes para impermeabilidade, como isolante térmico. Isso aqui é fundamental, e isso que eu quero que todo mundo preste muita atenção. Ele vai comprometer o sucesso reprodutivo. Quando a gente faz um diagnóstico geral de um plantel, ou quando nos procuram para falar sobre determinados animais que não estão se reproduzindo ou que não tiveram sucesso reproduzido em alguns criatórios, e a gente tenta diagnosticar, ele não está doente, ele não tem problemas nutricionais, mas ele tem problema de penas. Ele teve algum problema durante o período de muda, que o criador não costuma manusear o animal, observar as penas, fazer a análise de pena por pena, abrir o animal, manusear o animal, olhar com o microscópio, ver se as penas não estão muito danificadas, e isso acaba comprometendo a época de reprodução. E você vai fazer o diagnóstico final, era problema de muda. A muda não foi completa, o animal passou por algum período durante o ano, até mesmo na fase de manutenção, que ele se desgastou por algum motivo, e aí você não percebeu isso, e aí você colocou para reproduzir, e ele entrou num estresse fisiológico, e aí acaba acontecendo de não haver uma boa reprodução, tá bom? Quais são os tipos de muda que nós temos, né? Na verdade, nós temos a muda natural e a muda forçada por algum processo de estresse. Basicamente, é isso que acontece. Mas, de forma natural, tanto em cativeiro quanto na vida natural, nós vamos ter alguns tipos de muda. A primeira muda é a muda logo que os filhotes nascem, que é no período juvenil. Então, aí vai depender muito da biologia dos animais que vocês têm para criar. Porque algumas aves vão fazer muda nos primeiros 2, 3 meses após o nascimento, algumas aves vão fazer mudas no 6º para o 7º mês, para o 8º mês, algumas aves vão fazer 2 mudas juvenis, principalmente psitacídeos que têm um ciclo reprodutivo mais longo, de 2, 3 anos, para chegar na idade adulta. Teoricamente, eles vão passar por várias mudas, então a coloração muda, e não é o tema aqui, mas porque filhotes, esse é o período natural. O que nos interessa é basicamente a muda das aves adultas, a muda dos filhotes, que é muito importante, principalmente para quem quer ter um sucesso na venda dos filhotes, né? Porque animais que estão em muda, dependendo do tipo de muda dos filhotes, eles ficam feios, com as penas feias, parece que eles estão doentes, falhados, e aí você não vende esse animal fica muito tempo com você. Você também tem que solucionar esse problema de muda juvenil. Mas o nosso foco de hoje é a muda nas aves adultas. A gente acabou de falar, né? A gente iniciou falando que geralmente a muda de quase todas as aves ela acontece geralmente após a época de reprodução, que a gente chama de muda pós-nupcial. Acabando a época de reprodução, esses animais tendem a entrar em muda. E alguns psitacídeos, o problema é sério porque isso impede uma segunda postura, isso impede um aumento na produtividade se você não prestar muita atenção. E a gente também tem, que pode acontecer, é uma muda antes da fase reprodutiva, que a gente chama muda pré-nupcial. Geralmente, essa muda pré-nupcial ela é mais simples, ela é uma muda mais tranquila, é uma muda mais rápida e ocorre apenas nas penas de contorno, que a gente vai falar, que ela é chamada apenas de parcial. Então, a gente pode ter tanto uma muda pós ou pré-nupcial
elas podem ser parciais ou extremamente completas. Depende do ano do seu animal, depende do desgaste desse animal, do ciclo reprodutivo, da alimentação, da temperatura. A gente está falando das condições climáticas, fotoperiodismo, de manutenção, muda de alimento, desgaste, muda de ambiente, troca de recintos. Isso tudo pode ocasionar muita mudança no comportamento das mudas. Então, a muda parcial é a que a gente sempre vai ter, na grande maioria das aves, não faz muda completa. Geralmente, elas fazem uma muda parcial, elas vão trocando as penas aos poucos durante o período de muda. Elas nunca vão cair todas as penas ao mesmo tempo e crescer novas. Pode acontecer? Pode você ter uma muda completa, né? Perder boa parte das penas, o animal fica quase despenado, mas geralmente isso tem a ver com algum problema de doença. Ou é uma muda francesa, ou é um ácaro de pena, ou é uma desnutrição, ou é um problema de falta de alguns minerais e algumas vitaminas, alguma doença patogênica que faz com que essas penas caiam muito e elas demoram muito tempo para crescer. Então, esse período de muda, se a muda vai ser parcial ou vai ser completa, vai depender de N fatores. O que é muito importante? A gente acompanhar os animais. Como é que a gente acompanha os animais? Verificando, né? Observando os animais, a quantidade de penas que estão caindo, observando a aparência do animal para poder identificar se ele está numa muda parcial ou se ele está numa muda completa. E, às vezes, você vai ter que manusear os animais. Quando é passarinformes, é fácil a gente fazer isso. Você vai ali, pega os passarinformes, olha, eles são mais tranquilos. Claro que passarinformes silvestres, os criadores têm um certo receio de pegar os animais na mão para fazer análise, que já acham que os animais vão ter algum tipo de problema de estresse, pode piorar a muda, pode até levar a óbito, mas isso é mais que um mito do que uma verdade, já que eles já passaram pelo período de reprodução, eles já estão entrando em muda, mas psitacídeos, principalmente psitacídeos maiores, mais fortes, que tem uma mordida mais doída, a gente tem que ter um certo cuidado. Geralmente, essa observação tem que ser feita em duas pessoas, alguém para segurar o animal e a outra pessoa para verificar essa muda. Então, é muito importante que a gente entenda que as mudas elas são parciais ou completas. E a gente até teve alguém falando aí, eu acho, que o animal entrou na muda bem na época de reprodução. Isso pode acontecer? Pode, porque você não prestou atenção em todo o ciclo daquele animal. E, geralmente, ele vai entrar na muda por algum motivo. E a gente tem que tentar identificar esse motivo, tá bom? Bom, então aqui para a gente tentar entender um pouquinho sobre muda, eu tenho que saber sobre penas, né? Eu tenho que olhar as penas, eu tenho que tentar identificar as penas. A muda completa, ela basicamente se baseia na modificação das penas chamadas de rectrises e remiges, tá? Que são as penas maiores. Rectrises são as penas da cauda, remiges são as penas das asas, as chamadas penas do voo, que são essas aqui, ó. Nós temos as remiges primárias e eu tenho as remiges secundárias. É essas penas aqui, as remiges primárias, que geralmente a gente faz a poda, a gente corta essas penas para fazer com que o animal não voe, principalmente para quem tem animal pet, né? Então, essas penas que são as penas do voo. Depois nós temos as penas de cobertura, né? Que são as plúmulas e as tectrizes que ficam ao redor dos olhos, mas a gente tem que ficar muito atento. Observem essa cauda aqui, ó. O animal fez a muda, mas está faltando penas, né? E essas penas só vai ver fazendo o exame manual. Ó, essa pena não cresceu naturalmente, está faltando alguma coisa, a pena está desgastada. É muito importante a gente estar olhando, é muito importante a gente fazer essas verificações. Além das plumas principais, eu tenho as semiplúmulas, as filoplúmulas, as cerdas, as plúmulas, que são as penas chamadas penas de cobertura, que são essas plúmulas que revestem todo o corpo. Geralmente, são essas penas que você tem a muda parcial. Geralmente, o animal perde essas, que são as penas do corpo, né? E essas penas que são as remiges secundárias, algumas penas da asa, principalmente dessa região em cima do dorso, que é muito comum se perder um pouco de pena aqui, e aí é chamada de muda parcial. Quando a gente fala em muda completa, é que ele perdeu, além dessas, perdeu as rectrises principais e as remiges principais, né? Então, a gente tem aí a muda completa, quando as penas das asas começam a cair e as penas da cauda caem,
aí a gente chama de muda completa. A grande vantagem é que os animais geralmente não fazem essa muda por completo, eles vão trocando, como está aqui. Cai uma, duas, cresce, e aí cai as outras mais antigas. É sempre uma muda que não é totalmente. Dificilmente o animal perde toda a cauda. Pode acontecer? Pode. A pessoa vai pegar o animal, vem na época da muda, segura, erra a pegada, pega na cauda, ele dá uma puxada, cai todas as penas. Aí vai demorar para crescer essas penas. Essas penas são as penas que mais demoram para crescer, né? Então a gente tem que tomar um sério cuidado aqui quando a gente faz essa identificação da muda, tá? O que a gente tem que se preocupar é identificar que sempre após, geralmente após a reprodução, a gente tem a fase de muda, que é quando o animal vai trocar as penas, que pode trocar o bico, pode trocar as penas da pata, pode fazer isso tudo ao mesmo tempo. Tem animais que trocam o bico, as penas, a pele das patas e as penas ao mesmo tempo, então ele fica muito debilitado. Então a gente tem que tomar muito cuidado, que é a fase mais importante, porque aqui exige que o animal tenha um alto índice energético e metabólico para poder suprir o crescimento e o desenvolvimento dessa substituição dessas estruturas, né, das penas e da pele, do tecido epitelial, principalmente das patas, e a queratina do bico, né? Então, aqui a gente tem que tomar muito cuidado, porque aqui a imunidade vai baixar, como o gasto energético está voltado para uma função, as doenças tendem a se manifestar, tendem a se instalarem nesse período, e é esse período que você tem geralmente o maior número de perdas num criatório se você não tomar conta e você não prestar atenção no que está causando uma muda tão demorada ou muito grande, ou por que o animal se debilitou demais nesse período, tá? Geralmente as mudas, né, você tem dois tipos de pena, você vai ter, a gente vai estar falando sobre isso mais adiante, mas você tem as penas velhas, que geralmente já estão bem desgastadas ao longo do ano, e aí você tem o nascimento das penas, né? Primeiro você tem um cartuchamento na epiderme, depois esse cartucho ele cresce, a pena começa a crescer lentamente até você ter uma substituição completa da pena velha por uma pena nova. Dependendo do tipo de pena, isso demora 10 dias. A média é 10 dias, desde a saída até a pena ficar nesse estágio aqui. Algumas aves podem demorar 20, 25, 30 dias para elas chegarem a esse tamanho. Vai depender se são as remiges, se são as recrises, se são as penas de contorno, se são as plúmulas, e assim sucessivamente. Bora lá. Então, vamos começar a falar um pouquinho. O que eu tenho que me preocupar nesse período quando ele vai iniciar? Eu tenho que me preocupar porque é o período final da reprodução, pode acontecer durante o final do período reprodutivo, principalmente quando os pais estão ainda tratando alguns filhotes, ou algum animal fez uma postura e já entrou na muda, ele abandona o ninho, abandona filhotes. Tem uma série de cuidados que a gente tem que tomar aqui, mas aqui é a fase em que a gente faz as verificações. Primeiro, a gente vai verificar resultados, vai verificar os animais, vai fazer todo aquele pré-levantamento. E aqui que a gente vai fazer o levantamento da saúde do animal, do peso do animal, quantos filhotes esse animal teve, a genética, quer dizer, o que ele transmitiu para os seus descendentes, para a gente saber realmente o que esse animal porta. A questão do comportamento, como é que ele se comportou durante o período reprodutivo, se ele teve muitos filhotes, se ele tratou bem, se ele não cuidou, se ele não galou, se ele abandonou filhotes. A questão da fertilidade é muito importante, porque é esses dados aqui que vão te definir o próximo ano. O que você vai ter que fazer para melhorar, para corrigir, para tentar resolver problemas? É no período da muda que a gente senta, que é um período que a gente não tem tanto cuidado, é um período, claro, que você tem que ter um cuidado, mas é um cuidado menos desgastante que no período da reprodução, porque você tem que ficar cuidando dos filhotes, tratando filhotes, né? Fazendo uma série de situações, mas é um período que você pode parar e também fazer esse diagnóstico ele é muito importante. Uma outra coisa importante, geralmente nesse período é que vai acontecer isso aqui, né? Você vai definir a estratégia que você vai seguir para essa etapa. Você vai manter os casais juntos ou você vai separar em viveros coletivos? É agora o grande momento, é a decisão que você vai fazer. Ou você vai deixar esses animais juntos, casais o tempo todo, durante o ano todo, passando pela muda junto, passando por todos os processos dentro do seu próprio recinto, dentro da sua própria gaiola,
ou você vai colocar ele em viveiros coletivos com muitos animais. Geralmente se colocam machos com machos, fêmeas com fêmeas, filhotes com filhotes, para você não ter uma mistura e poder formar novos casais, ter algum tipo de problema, né? É muito importante que você tenha essa visão. E é esse período que você vai fazer a sua estratégia, como você vai definir o que você vai fazer nesse período de muda. E é muito rápido, cara. Acabou, às vezes nem acabou a época de reprodução, ele nem terminou de tratar o último filhote, ele já começa a entrar na muda, já começa a cair pena, e aí você já sabe que esse animal não vai mais reproduzir e que ele vai ter que ser, já vai colocar ele para a fase de muda aqui que a gente está falando. Bom, como é que eu vou iniciar a fase? Então, a primeira coisa que eu tenho que entender é que essa fase exige, como todas as fases, uma preparação, que é a mudança alimentar, adequar a fase para cada espécie. Lembrando, aqui é uma fase que eles vão precisar de um alto índice de proteínas também, vão precisar de alguns aminoácidos básicos, vão precisar de algum suplemento, porque aqui ele vai ter o desgaste, porque ele vai estar substituindo todas as penas, praticamente, ou parte das penas do corpo, parte dos tecidos. Então, é muito importante que a gente tenha um planejamento alimentar adequado. Como é que eu vou planejar? Além de eu planejar o período de muda, eu vou planejar o período de manutenção, baseado nos exames. Agora, nesse período de muda é que a gente vai fazer os exames. A gente vai diagnosticar os animais, vai mandar fazer todo o diagnóstico do ano, e aí você vai preparar essa alimentação para cada animal, para cada espécie, para cada realidade. Porque é nesse período que você tem que se preocupar com o banho de sol, com o período de limpeza, que é o banho natural, né? Principalmente que é um período que a gente tem que tomar cuidado, que os animais estão perdendo pena, e tomar banho com uma frequência pode fazer com que, dependendo da temperatura, da região, se venta muito nesse período, se é um período muito chuvoso, com muita umidade, você pode ter uma infecção de fúngica nas penas, se ficar dando banho demais, ou até mesmo baixar demais a temperatura, o animal ficar resfriado, pegar uma pneumonia, pegar alguma doença respiratória devido ao excesso de banho. Então, aqui eu preciso adequar. Como é que eu adequo isso? Separando os animais por quantidade de como eles estão na muda, né? Que tipo de banho você vai dar? O animal não está com uma muda completa, está parcial, posso dar mais banho. O animal está com uma muda muito feroz, eu diminuo o banho. Então, tem coisas que eu tenho que diagnosticar. E a suplementação é fundamental. Quando a gente fala de suplementação, esse é o período mais importante que você mais vai usar a suplementação. Quando fala em suplementação, são vitaminas, aminoácidos, cálcio, uma suplementação baseada na reposição para ajudar esses animais a passarem por esse período, principalmente aumentando a imunidade deles nesse período, para que eles não fiquem doentes durante esse período. Tá? Porque é um período que, se eles pegam uma doença, o organismo já está debilitado, o organismo já está gastando muita energia metabólica para fazer a substituição de determinadas situações, e aí esse animal não consegue passar bem por uma doença, e ele geralmente pode ir a óbito ou pode acabar com o seu ano. Esse animal não vai se recuperar durante o ano todo, ele vai ficar com essas doenças incubadas e volta e meia ele vai apresentar isso, ele vai passar para filhotes e você vai ter um problema sério na fase de reprodução. Então, é muito importante a gente entender isso aqui. Então, cuidado, banho de sol e banhos naturais. Os animais adoram, né, toda a época do ano, mas no período de muda vocês vão perceber que alguns animais eles preferem tomar mais banho de sol do que tomar banhos para limpeza, ou vice-versa, ou ao contrário, né? Então, isso é muito importante a gente fazer esse diagnóstico. Lembrando, cada espécie é diferente uma da outra, por isso é importante o criador ter noção do plantel que ele tem, principalmente criadores que vão ter uma grande diversidade de espécies, que vão ter hábitos diferentes, períodos de muda diferentes, comportamentos diferentes durante o período de muda, ele tem que se adaptar a cada espécie. Por isso, muitos criadores preferem criar apenas um único grupo de animais, né? Psitacídeos de grande porte, psitacídeos de pequeno porte, ou passeriniformes, X, Y, Z, animais próximos que fazem o mesmo ciclo, que têm os mesmos comportamentos para facilitar o seu manejo. Então, até mesmo na hora de a gente escolher as nossas matrizes, até mesmo na hora de a gente escolher o nosso plantel, as espécies que eu vou criar comercialmente, eu tenho que pensar nisso. Quanto maior a variedade de animais, maior vai ser meu trabalho, porque às vezes o período de muda de uma espécie é diferente, o período reprodutivo é diferente, você vai passar o ano inteiro vivendo isso, né?
o ano inteiro, tipo assim, num período uma parte do seu plantel está em reprodução, um período uma parte está em muda. Ou você está um período na manutenção, um período está na muda, um período já está na reprodução, um período ainda não saiu da pré-fase. E isso atrapalha muito o planejamento de um criatório. Ou você tem muito bem organizado isso, funcionários treinados, você muito bem feito o seu planejamento, senão você vai ter problemas. E aí você vai querer ter muito animal, muita espécie, muita diversidade, e você não vai conseguir ter resultados, porque o trabalho vai ser gigantesco e você vai deixar alguma coisa passar, você vai deixar alguma coisa de lado e você vai ter, com algumas dessas espécies, você vai ter problema reprodutivo. Então, procurar detectar as falhas que você teve do ano anterior, você vai procurar detectar nessa fase aqui. O que a gente vai fazer? Agora é hora de sentar e estudar cada casal, é hora de estudar as falhas durante todo o processo, o porquê que esses animais não se reproduziram, às vezes é um período de muda, que você não viu anteriormente, você não detectou uma doença, um patógeno. É nesse período que você tem que entender o que está acontecendo e fazer o seu planejamento e a recuperação do animal da melhor forma possível. Lembrando que quanto mais esse animal passar pelo período de reprodução, mais desgaste ele tem, mais demorada é a muda, mais tempo ele vai demorar para se recuperar, para entrar na fase de manutenção e na fase reprodutiva. Então, a gente tem que entrar com medidas para tentar sanar esses problemas nesse período. Então, verificar o histórico desses animais durante os anos, como é que estão as mudas, como é que funciona, e tentar organizar um organograma de atividades, principalmente exames, vermifugação, suplementação, alimentação, banho de sol, banho de chuva. Aqui, o seu organograma tem que ser muito bem feito para você solucionar as falhas para o próximo período reprodutivo. É óbvio que você não vai ter todos os seus animais do seu plantel com problemas. Você vai ter alguns com problemas. E é importante você diagnosticar esses animais com problema, para tentar, no próximo ano, você evitar de ter qualquer tipo de falha durante o ano todo, tá? Espero que vocês tenham gostado. A gente vai estar falando muito sobre muda, que é um período fantástico, que a gente tem que prestar muita atenção, a gente tem que estar muito bem atento a todos os animais. É um período que vocês mais vão manusear os animais, pegar na mão, olhar, identificar, porque é o período que você vai aproveitar para fazer os exames, é o período que você vai aproveitar para fazer a correção de alguns problemas, de algumas identificações, porque quando chegar na próxima fase, que é a fase de manutenção, a fase de manutenção é apenas um cuidado que você tem que ter para os animais não sofrerem nem alta nem baixa em algumas situações fisiológicas e você falhar depois na época reprodutiva. Ok? Então, tchau, tchau para vocês, boa noite.